Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, um programa do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Ensino de Minas Gerais, que hoje discute a prova de ingresso na carreira docente. A previsão é de que o novo processo passe a valer a partir de 2012. A ideia do Ministério da Educação é aplicar anualmente uma prova e os resultados poderão ser utilizados pelas secretarias municipais e estaduais como um concurso para selecionar professores. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Dalila Andrade, professora da Faculdade de Educação da UFMG e presidente da ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Olá, professora, bom dia, tudo bem? Bom dia. Professora, a senhora que acompanhou essa discussão desde o início, qual o objetivo desta prova, segundo o Ministério da Educação? Segundo o Ministério da Educação, essa prova deve ser colocada em prática para auxiliar os municípios, sobretudo os municípios e os estados brasileiros, a realizarem concurso público, cumprindo o que determina a Constituição Federal para o ingresso na carreira docente. Certo, e ela será destinada a todos os professores? Como é que vai funcionar? É a ideia, não é? O que acontece é que a Constituição Federal foi reformada nesse sentido, de que para se ingressar na carreira docente, todas as redes públicas deveriam realizar concurso. O que a gente sabe é que hoje os municípios brasileiros ou não realizam concurso ou realizam de forma muito precária esses concursos. Muitas vezes até com concursos fraudulentos ou com concursos de seriedade duvidosa. O que a gente espera é que no país todos os municípios que tenham condições de realizar concurso realizem, mas aqueles que não tenham condições e os estados também possam lançar mão dessa prova. Agora, professora, como os educadores e pesquisadores em educação receberam essa notícia? Qual avaliação vocês fizeram dessa prova? Essa não foi uma discussão muito fácil, Denilson. Quando o Ministério da Educação resolveu criar esse processo, esse instrumento, ele criou mediante uma portaria que instituiu um exame nacional. A própria imprensa começou a chamar de Enem dos professores, o que, na nossa opinião, desqualifica ainda mais os professores de redes públicas, os professores de educação básica, que já sofrem um processo de desvalorização muito intenso no país. Nós criticamos muito, sobretudo as entidades acadêmicas foram unânimes em criticar essa portaria que instituiu o exame, também porque a gente tinha muito medo de que isso levasse a uma certificação, ou seja, passasse a valer mais do que os diplomas, os certificados que as nossas instituições formadoras, as faculdades de educação, os institutos que formam professores neste país, têm. Ao formar os seus professores, nós passamos a eles um diploma. Então, esta deve ser a licença para que eles possam exercer o magistério, né, exercer a docência. E nós nos organizamos muito nesse sentido, no sentido de criticar todos os riscos que esse exame nacional poderia trazer e os danos que poderia causar à docência, ao magistério. E depois dessa mobilização, inclusive, houve uma mudança do nome, é isso? Exatamente. Então, inicialmente, nós tentamos uma audiência com o ministro, levamos nossas preocupações, o Ministério foi bastante resistente. Contudo, nós conseguimos nos organizarmos, não só as entidades acadêmicas, a ANPED, a ANFOP, a ANPAI, os SEDES, mas também chamamos para esse debate a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, e o CONSED, que é dos dirigentes estaduais, né, dos secretários estaduais de educação. Essas 8 entidades conseguiram chegar a um consenso em 5 pontos. E aí, mais uma vez, nós fomos até o ministro, conseguimos negociar esses 5 pontos, inclusive o primeiro deles é de que não se realizasse um exame com esse caráter de certificação e sim passasse a um banco de provas que auxiliasse os municípios, os estados que aderissem a esse processo. E nós conseguimos, então, reverter essa situação, criar aí um instrumento, um mecanismo que a gente pensa que pode ser indutor de boas carreiras para o magistério público no Brasil, e foi então publicada uma outra portaria em março deste ano. Agora, professora, rapidamente, quais seriam esses outros 4 pontos? Os demais são então que o concurso, né, a prova fosse voluntária ao professor, até responde a sua primeira questão, quer dizer, o professor, o egresso de um curso de pedagogia ou de um curso de licenciatura, ele deve fazer a prova de maneira voluntária, ele não pode ser obrigado a fazer essa prova, isso não pode ser uma condição para ele exercer
à docência. Ainda que esses resultados sejam de direito dele, né? Ele tenha direito à privacidade desse resultado, ou seja, o resultado só pode ser publicizado com autorização dessa pessoa que fez a prova. Além disso, que os municípios e estados entrassem para a prova, utilizassem essa prova mediante um termo de adesão, então eles não podem ser obrigados, é só se eles quiserem aderir a essa prova. A composição do comitê de governança, eu como presidente da ANPED participo do comitê de governança e nós conseguimos rediscutir a composição dele. E por fim, a discussão, ou melhor, rediscussão das matrizes que orientam essa prova. Esse foi um processo muito importante que nós participamos dele. Professora, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta falando um pouco mais sobre essas matrizes. Vamos lá? Mesmo diante das dificuldades da profissão, esta estudante sonha em ser professora e ajudar na educação dos futuros cidadãos brasileiros. Eu escolhi essa profissão porque eu gosto, foi a profissão que eu realmente escolhi para mim, porque sou apaixonada pela função do ser professor. Não por questões de plano de carreira nem salário, porque isso não é o incentivo. A partir de 2012, ela e outros formandos do curso de pedagogia poderão realizar a Prova Nacional de Ingresso na Carreira Docente, instituída pelo Ministério da Educação. O concurso vai selecionar educadores para os primeiros anos do ensino fundamental e da educação infantil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais será o responsável pela aplicação do teste. O exame será parecido com o Enem. Os futuros professores poderão usar as notas para ingressar em qualquer uma das redes de ensino que adotarem o programa. As provas acontecerão uma vez por ano e a participação dos recém-formados será voluntária. Cada município vai definir se entra ou não nesse tipo de sistema. De acordo com o MEC, o objetivo é agilizar o preenchimento de cargos vagos e ajudar na diminuição de gastos com a realização de concursos em cada cidade. Eu acho que é preciso mexer mesmo na formação dos docentes, é preciso atuar nesse sentido, porque o curso de pedagogia é um curso importantíssimo do ponto de vista das demandas sociais, ele forma o professor para atuar na educação infantil nos anos iniciais. Essa formação tem sido deficitária do ponto de vista quantitativo, né? Mas também, por outro lado, a gente não pode achar que a formação desse profissional vai resolver todos os problemas dessa profissão, dessa atuação, né? Nós temos que pensar na carreira, então as medidas devem vir juntas e não apenas uma medida achando que ela vai resolver todos os problemas dessa profissão.